Aquilo que será a reunião de chefes de Estado esta semana, o que é que antevê para esta reunião? Se é que é possível começar a surgir daquilo que são os sinais que têm surgido ao longo destes dias? Eu julgo que vai ser muito difícil, porque, de facto, era importante cada país fazer efetivamente a sua parte, mas neste momento começa a alargar-se um pouco a diferença entre grupos de países. E, portanto, eu acho que há um conjunto de países, naturalmente liderados pela Alemanha, que querem sentir-se que não estão novamente a passar um cheque em branco. Isto é, que efetivamente há aqui um percurso, há aqui medidas que estão no terreno que vão, a prazo pelo menos, alterar aquilo que têm sido problemas estruturais da nossa economia. A nossa economia está estagnada há muito tempo. Eu julgo que esses sinais não são ainda suficientemente claros. Por outro lado, também, há de facto esta pressão do ponto de vista financeiro, que perceber que não chega apenas a alargar o fundo, não chega a agilizar, não chega a comprar dívida pública, nomeadamente dos próprios Estados. Tudo isso, digamos assim, pode ser efêmero se por trás não houver, em primeiro lugar, um empenho dos próprios países interessados em resolver os seus problemas. Tem de haver contrapartidas claras para a entrada desse... Eu julgo que sim. Eu julgo que neste momento nós temos de dar sinais. Repito novamente, quer dizer, nós estamos em março de 2011. A crise, enfim, primeiro os problemas são anteriores à crise, mas mesmo assim a crise já foi em 2008. Fez-se pouquíssimo. Há aqui uma resposta muito, muito lenta e por vezes parece contrariada. Por vezes parece um pouco contrariada, que mal apanhamos aqui uma folgazinha, vamos outra vez. Veja-se o discurso, por exemplo, ainda em torno do TGV. Ou seja, há dias em que tomamos medidas que parecem de contenção, etc. E depois, no dia seguinte, vamos logo... O TGV volta a estar em cima. Exatamente. Portanto, ou seja, não pode ser. Dá a impressão que não está interiorizado aquilo que efetivamente temos que fazer e que eu acho que neste momento é muito consensual. É preciso reestruturar completamente a nossa economia, flexibilizando fatores distintivos e determinantes para a nossa competitividade, mas naturalmente com muito, muito empenho, digamos, de todos nós. Não é? Isso obviamente vai marcar também aquilo que será o segundo mandato do Presidente da República, toma amanhã posse, às 15h30. Este segundo mandato poderá ser diferente, será com certeza do ponto de vista económico, marcado por uma instabilidade e por uma incapacidade de previsão muito grande. Há um conjunto de fatores que de facto mudaram muito nestes anos, mas também o segundo mandato é, normalmente em termos presidenciais, um mandato mais solto em termos daquilo que é a atuação dos vários presidentes. Historicamente tem sido assim. Eu julgo e espero que a primeira grande diferença seja logo no discurso de tomada de posse. Neste momento, o Sr. Presidente da República, e como técnico, especialista destas áreas, eu acho que vai ter que ter uma palavra de muita verdade com os portugueses. Ou seja, neste momento, parece incrível, porque, enfim, todos os dias falamos destes temas, mas ainda há pouco esclarecimento. As pessoas ainda não percebem muito bem exatamente onde é que nós estamos. Eu julgo que o Sr. Presidente da República tem, de facto, um mandato que lhe foi dado diretamente pelo povo português, digamos assim. Eu acho que ele vai ter que aproveitar a oportunidade de dizer muito claramente onde estamos e mobilizar os portugueses para aquilo que tem que ser feito. Dito isto, naturalmente os temas financeiros vão ser da sua primeira prioridade. Eu julgo que vai exigir do Sr. Presidente da República uma maior atenção e, eu direi, até uma certa flexibilidade na sua atuação para aquilo que é imprevisível. Ou seja, ele vai ter que estar sempre pronto a tomar medidas que, de alguma forma, tenham um caráter imprevisível. Isto é, nós não sabemos o que é que vai acontecer, nós temos riscos em cima da mesa que são muito elevados e admito que vai exigir uma atenção muito, muito grande, no sentido de ter que tomar medidas eventualmente duras, difíceis, mas exigidas por aquilo que venha a ser o próprio percurso do país. Portanto, nesse sentido, acho que há uma palavra de verdade face aos portugueses e de os mobilizar para aquilo que aí vem. E depois, mais do ponto de vista político, muito atento a acompanhar o dia-a-dia, porque pode vir a ser chamado a tomar decisões que provavelmente tenham algum caráter, digamos, de urgência face àquilo que venha a acontecer ao longo do ano. O discurso de amanhã, de tomada de posse, vai ser obviamente lido e relido nas linhas e entre linhas. Se Cavaco Silva for muito próximo daquilo que é a realidade económica, pode ser acusado de alguma tentativa de afetar aquilo que é a retoma da economia, sendo demasiado pessimista. Se não o fizer, também pode ser acusado de ser demasiado otimista. Cavaco Silva é economista, não é, eu ia dizer, não é um Presidente da República qualquer, nenhum Presidente da República é um Presidente da República qualquer, não é isso que eu quero dizer, mas do ponto de vista económico tem uma responsabilidade e uma credibilidade acrescida. É um discurso importante aquele que amanhã vai ser lido na tomada de posse. É muito importante e eu acho que não pode deixar de ser um discurso de verdade.
Já muito foi dito, tem sido dito, mas, apesar de tudo, por vezes ainda há alguns zigue-zagues. E, portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, vai ter que ser um discurso muito, muito verdade. E depois, tem que alertar, naturalmente, para aquilo que são os nossos grandes desafios, que é, provavelmente, em primeira linha, a dívida pública e, provavelmente, com um contraponto de apelar à poupança, ou seja, é necessário começarmos um bocado do básico, é preciso inverter aquilo que tem sido o despesismo. Depois, também, uma palavra sobre o crescimento económico. Isto é, convém dizer que sem crescimento económico não há país, não há economia. E aqui importa tocar naquilo que é problema estrutural da economia. Nós temos, efetivamente, como tem sido visto nos últimos tempos, há aqui um problema de credibilidade do próprio Estado e dos próprios agentes políticos. Isto é, neste momento há muita dúvida, há todo este despesismo, há este gigantismo do Estado, estas instituições todas. Durante o ano fomos, digamos, acompanhando loucuras atrás de loucuras. Houve também, digamos, muita engenharia criativa, as parcerias público-privadas, os números, por vezes, também, enfim, apresentar alguns deles de uma forma e não de outra. Isto é, há aqui um problema de credibilidade da própria estrutura do Estado, onde, no mínimo, há muitos conflitos de interesses que vêm diariamente nas páginas dos jornais. No máximo, haverá casos de própria corrupção. Portanto, eu julgo que o Sr. Presidente da República, como, digamos, o garante da própria unidade do país, digamos assim, e a entidade máxima do país, eu acho que vai ter que também tocar nesse aspecto, que é necessário, de facto, que o Estado seja muito mais correto, que fale mais verdade e que seja muito limpo naquilo que é, digamos, o despesismo excessivo temos tido em torno do Estado. Professor João Cantigas Esteves, para terminarmos, propunha-lhe que olhássemos para esse fenómeno que surgiu nos últimos tempos, a dita geração autodesignada geração à rasca. Ontem o economista José Poça Esteves dizia que o problema não é da geração que está à rasca, é do país todo que está à rasca, utilizando as suas próprias palavras, e, portanto, este fenómeno acaba por ser uma parte, um ângulo daquilo que é uma imensa dificuldade em que o país vive. Sim, mas eu julgo que há sinais claros e com alguma razão. Repare, nós tivemos um modelo que esgotou. E, de facto, quando falamos do próprio Estado Social, quando falamos em particular nos direitos adquiridos, o que isso quis dizer é que houve aqui uma janela de oportunidade que foi aproveitada por um conjunto de gerações e atribuiu-se a si próprio direitos e garantias que as gerações anteriores não tiveram, nem vão ter as próximas. Isto é, houve aqui uma oportunidade de gerações que ocuparam o aparelho de Estado e se autodistribuíram um conjunto de benefícios e que esgotam. O que é que se está a fazer hoje em dia? Que nós entendemos que é a reforma do Estado Social, é naturalmente cortar um conjunto de benefícios. Portanto, de facto, as novas gerações vão ter uma vida totalmente distinta daquela que as anteriores tiveram, essas tais, e, portanto, de facto, os ditos direitos adquiridos que foram atribuídos, e que é um grande conceito do Estado Social, direitos adquiridos foi numa forma de os proibir de entrar também naquilo que eram os seus benefícios. E, portanto, eu acho que esta é uma questão e que se prende com o que nós dizíamos há pouco, em particular o próprio título pelo menos de um grupo que está a organizar a manifestação, que era 1 milhão na Avenida de Liberdade, pela demissão de toda a classe política. Ora, eu julgo que os agentes políticos devem pensar nisto. Há realmente aqui uma perda de credibilidade. Ou seja, nós levamos várias décadas e a verdade é que há todo um conjunto de reformas faladas e várias vezes que nunca são implementadas, claramente por causa dos agentes políticos. Por exemplo, a questão é simbólica. O número de deputados da Assembleia da República. A própria eleição uninominal, tantas vezes tem sido falada. Ou seja, de facto, há aqui um problema de sistema em que provavelmente deve exigir aos agentes políticos rever a atual ligação entre eleitos e eleitores, nomeadamente também de poder incorporar e incluir todos, nomeadamente estas novas gerações. E, desse ponto de vista, a classe política tem estado muito mal e daí que, enfim, não me surpreende que haja iniciativas de alguma forma que obrigue a repensar toda a classe política. Professor João Cantigas Esteves, é sempre um imenso prazer contar com o seu comentário nestas noites de terça-feira. Desejo-lhe um resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Muito obrigado. João Cantigas Esteves, professor do ISEG, sempre com o lúcido comentário sobre os temas que marcam a atualidade. Neste acerto de contas,